Boa noite a você que nos acompanha por mais essa transmissão, essa possibilidade de celebrar ao Senhor e ao seu grande amor para conosco. E eu queria convidar você a fazer a leitura comigo do Salmo 133. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando eu li durante a semana esse salmo, ele me trouxe muita saudade das nossas reuniões comunitárias. Já são 5 meses que nós estamos impossibilitados de nos reunirmos como igreja, e num momento muito difícil, muito triste da pandemia, com muitas mortes e que entristece o nosso coração, mas ao mesmo tempo nós temos tido o consolo do Senhor e de saber que podemos ser bênção na vida de outras pessoas, e ele nos mostra novas maneiras também de agirmos como igreja. E o meu desejo é que esse momento agora de culto seja um momento de esperança para você, de que Deus revigore, que Deus fortaleça a sua força e alegre também o seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento de te prestar culto, Pai. O Senhor sabe o quanto o nosso coração está saudoso das nossas reuniões presenciais, Deus, e ao mesmo tempo como a gente tem nos entristecido com mais de 100 mil mortes que nós temos no nosso país, ó Deus. Nós clamamos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, ó Deus, e pedimos que assim como essa palavra desse orvalho que desce e que traz vigor, que traz alívio, Deus, que a sua palavra também possa agir dessa maneira no nosso coração, Pai. Abençoe esse culto, abençoe a palavra, e que o Senhor possa visitar cada família, cada irmão, cada pessoa que nos acompanha agora nessa transmissão pela internet, Pai. Que o seu Espírito Santo traga vigor, traga alegria, traga consolo e traga esperança, Pai. É esse o nosso desejo e é essa a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Moisés, por essa abertura, por esse texto bíblico, por suas palavras. Realmente elas, acho que é o sentimento do nosso coração, né? A gente vem para o culto nessa noite, trazendo adoração, mas também traz lamento, né? Por tanto sofrimento que se espalha pelo mundo afora e aqui no nosso país, de uma maneira especial, né? Mas nós vamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. O seu louvor se estende sobre toda a terra. Céus, terra, todos glorificam o nome do Senhor. E é o que nós vamos fazer nesse momento, cantando o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai
todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosuras no seu santuário. Ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor. Os dias não têm sido fáceis, mas nos ensine a contar esses dias. Nos ensina a viver de maneira sábia em dias como esses, tão difíceis, que jamais a insensatez ronde o nosso coração e nos leve para esse caminho tão difícil, complexo, complicado, que tem a ver com o distanciamento de Deus. O distanciamento social é necessário nesse momento, mas o distanciamento de Deus jamais. Ele é hiper importante e necessário que estejamos bem próximos do Senhor e que Ele nos ensine a contar os nossos dias. 1, 2, 3, 4. Bem antes de que o mundo pudesse existir, canta com a gente, vamos lá. Ou da primeira estrela. Isso. Bem antes do ser vivente neste chão surgir, desde sempre, ó Eterno, Tu és Deus. Como um sonho, uma névoa que se vai fugaz, correm nessa correnteza os anos de um rapaz. Louca vida transitória segue para o seu fim, mas sempre eternamente Tu és Deus. Me ensina a contar os meus dias aqui. Quero viver sábia, desfrutando em Ti, que o amor do Senhor sempre esteja em nós, e que todas as obras que eu fizer confirmo, ó Deus. Bem antes de que o mundo pudesse existir, ou da primeira estrela no céu reluzir, bem antes do ser vivente neste chão surgir, desde sempre, ó Eterno, Tu és Deus. Como
um sonho, uma névoa que se vai fugaz. Corre nessa correnteza os anos de um rapaz. Louca vida transitória segue para o seu fim, mas sempre eternamente tu és Deus, que ensina a contar os meus dias aqui. Quero viver sabiamente, desfrutando em ti, que o amor do Senhor sempre esteja em nós, e que todas as obras que eu fizer confirma, ó Deus, minhas obras para ti. Confirma, ó meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais uma canção. A aurora me raiou, essa luz que já brilhou e vai brilhar e brilha sempre. Que o Senhor traga a luz da cura sobre as nações e sobre o nosso país. Clarão raiou na ribanceira, resplandeceu a terra inteira. Desceu um céu iluminado, joia de fogo destilado. O que era choro e tristeza banhou-se em rio de beleza. Escura noite foi vencida, no lume chama espargida. Bela claridade fecundou o nosso chão, fez manhã na densa escuridão. Trouxe clara luz aos olhos mortos por não ver dia alvorecer. A aurora me raiou, o que era choro e tristeza banhou-se em rio de beleza. Escura noite foi vencida, no lume chama espargida. Bela claridade fecundou o nosso chão, fez manhã na densa escuridão. Trouxe clara luz aos olhos mortos por não ver dia alvorecer. A aurora me raiou,
clarão raiou na ribanceira, resplandeceu a terra inteira. Desceu um céu iluminado, joia de fogo destilado. O que era choro e tristeza banhou-se em rio de beleza. Escura noite foi vencida, no lume chama espargida. Amém, amém. Vamos ouvir mais uma canção e nos deleitar com esse grande livramento de Jesus na nossa vida. Vamos lá. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, pois só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou.
Boa noite, igreja. Graça e paz. Como é bom estarmos aqui nesse momento, né? Queremos estar aqui todos juntos. Como é bom e agradável, como a gente leu agora, quando os irmãos vivem unidos em comunhão. Saudade é a palavra que tem marcado, como Carlinhos e Moisés falaram. Saudade é a palavra que tem marcado esses nossos domingos, a vontade de estarmos juntos. Ao mesmo tempo, nesse misto de gratidão, pelo fato de que Deus nos dá recursos para que a gente possa se reunir, ainda que online, ainda que virtualmente, ao redor da palavra, que a gente possa estar no mesmo espírito através das canções. Como é bom ser lembrado dessa esperança de que a aurora vai raiar. Nesse espírito, eu te convido a fechar os olhos para que a gente ore antes da gente olhar para o texto bíblico. Nosso texto de hoje é Gênesis 45. Hoje é o último domingo dessa nossa caminhada com os patriarcas. A partir da semana que vem, o pastor Carlinhos vai iniciar. Nós passamos para a segunda temporada, vamos dizer assim, no livro de Êxodo. Mas para que a gente possa encerrar esse caminho com os patriarcas, antes da gente olhar para o texto bíblico, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a gente buscar a Deus em oração. Senhor Deus, grande é o amor do Senhor por nós, a ponto de nós podermos ser chamados de teus filhos e tuas filhas. Nós te exaltamos. Bom é chamarmos o Senhor de Pai, bom é chamarmos uns aos outros de irmãos. E nós pedimos, Deus, que o seu nome seja santificado nas nossas vidas, que a gente possa experimentar o teu governo amoroso, que mesmo nesse tempo de dificuldade, Deus, de tribulação, a gente possa experimentar o seu sustento no pão de cada dia, na tua presença em cada dia, e a gente possa experimentar e compartilhar o teu perdão. Nós te pedimos isso, Deus, diante da tua palavra, conscientes de que somos falhos, conscientes de que é somente se o teu Santo Espírito falar conosco que nós vamos ser capazes de sermos transformados. Então rogamos ao teu Santo Espírito que ele use o texto que ele inspirou, o texto que ele preservou, o texto que ele traz até nós, como de fato uma visitação de Cristo ao nosso coração. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Para esse último encontro, para essa última mensagem no texto de Gênesis, eu queria te convidar a olhar para esse tema: o caminho da amargura para a liberdade. O caminho da amargura para a liberdade. Alguns domingos atrás, no tempo da Páscoa, a gente falou, a partir de Tomé, do caminho da dúvida ao louvor. E agora a gente está no final desse relato, final do relato do livro das origens, o livro de Gênesis. O livro que está sendo contado, recontado, que está reafirmando a interpretação de Deus para as origens do povo. O livro de Gênesis foi dado ao povo que está saindo do deserto, saindo do Egito em liberdade. Depois desse tempo de dor, depois desse tempo de amargura, aprender a desfrutar da liberdade. E a história de José encerra, é o último bloco do livro de Gênesis, a história dos filhos de Jacó. E ela nos convida a sondar o nosso coração e perceber se a gente também quer trilhar esse caminho. Se a gente quer se juntar aos israelitas que estão saindo do Egito, saindo da casa da servidão, saindo do tempo de amargura para o tempo de liberdade. O texto do calendário litúrgico para a gente hoje é o capítulo 45, dos versículos do 1 ao 15. Mas eu queria te convidar para que a gente lesse alguns versículos a mais, para que depois a gente extraísse algumas lições da história da vida desses irmãos e de como eles foram conduzidos da amargura para a liberdade. Então eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia. Não está funcionando isso aqui hoje. Você me ajuda? Problemas técnicos, gente. Mas você pode abrir sua Bíblia em Gênesis 42. Nós vamos ler dos versículos 1 a 9.
Gênesis 42, versículos 1 ao versículo 9, para que a gente comece. O texto bíblico diz assim: Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, ele disse aos seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo por causa da grande fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Capítulo 44, versículo 14. Quando Judá e os seus irmãos chegaram novamente à casa de José, ele ainda estava lá. Então se lançaram ao chão perante ele, e José lhes perguntou: Que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem o poder para adivinhar? Respondeu Judá: Que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele em que foi encontrada a taça. Disse, porém, José: Longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele em que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se dizendo, versículo 33, Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal com que sobreviria a meu pai. O caminho da amargura para a liberdade. O que José vai fazer? A gente leu no início do nosso culto o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce dos montes de Sião. É ali que o Senhor concede a bênção da vida, vida para sempre. No entanto, não é sempre fácil para a gente viver unido, convivendo, desfrutando da comunhão. O mundo é quebrado, o mundo é fragmentado, o mundo tem seus cacos e a gente vai esbarrando ao nosso redor, a gente vai esbarrando uns nos outros e a gente se fere. O mundo não foi fácil para nenhum desses irmãos aqui. Eles foram expostos à violência, eles sofreram injustiças, eles praticaram injustiças, eles estão numa situação de fome. E agora? Será que os irmãos vão conseguir viver unidos em união? O nosso texto continua, mas essa pausa aqui é muito importante antes da gente seguir. O que Jacó vai fazer? Aliás, assim, perdão antecipado se a gente ficar trocando os nomes aqui. O que José vai fazer? José que foi traído pelos irmãos, José que foi vendido escravo
para a caravana dos ismaelitas, dos midianitas. José, que sofreu tantas injustiças no tempo do Egito, agora ele é um homem poderoso, agora ele é o vizir, ele é o segundo no comando de todo o império. O que ele vai fazer diante dos irmãos? Agora ele tem o poder nas mãos. Agora ele tem os irmãos nas mãos dele. Agora os sonhos lá de trás se cumpriram. Ele vai ser dominado pela amargura ou ele vai desfrutar da liberdade? O texto continua. Gênesis 45 diz assim: a essa altura, José já não podia conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Deus me fez. Vem para cá, não te demores. Esse é o texto, os textos da palavra de Deus para nós hoje. O texto chama ainda a nossa atenção para um outro momento, para a conclusão de tudo que ocorre. O final, o último versículo 15, também é importante para nós. Dado esse momento de reconciliação, José se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Capítulo 50, conclusão teológica de todo o relato, traz o seguinte para nós. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, nós somos os teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Estaria eu no lugar de Deus? Não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Eu queria começar a nosso diálogo sobre esse texto trazendo à mente essa tensão. Como é bom e agradável quando os irmãos conseguem viver unidos. E como é difícil viver unido num mundo de dor, de sofrimento, num mundo em que eu e os meus irmãos são imperfeitos. No mundo em que a gente se inflige dor o tempo inteiro. Miroslav Volf, esse da foto, é um teólogo nascido em Osijek, na Croácia. 1956, ele atualmente é professor na Universidade de Yale. Em 1984, quando ele estava com 32 anos, ele é convocado para o serviço militar da região dele, na Iugoslávia comunista. Olha o que ele escreve sobre isso. Corria o ano do Senhor de 1984, embora para mim parecesse o ano do seu arqui-inimigo.
No outubro de 1983, eu fui convocado para o serviço militar compulsório na então Iugoslávia comunista. Não houve escapatória. Eu tive de deixar a minha mulher e aquela que estava prestes a nascer, a minha dissertação de doutorado, a fim de passar 1 ano na base militar da cidade de Mostar, dividindo um aposento com aproximadamente 40 soldados, comendo goulash frio com carne excessivamente cozida às 5 horas no café da manhã. Mas, ao desembarcar na base, eu percebi que não me aguardava apenas desconforto, mas também perigo. Por quê? Ele continua escrevendo. A minha mulher era cidadã americana e, portanto, aos olhos dos meus comandantes, ela era uma potencial espiã da CIA. Eu fora treinado no Ocidente numa disciplina subversiva que estudava tudo o que se relacionava a Deus, que está acima de todos os deuses mundanos, inclusive aqueles dos regimes totalitários. Eu estava escrevendo uma dissertação sobre Karl Marx, cuja explicação do socialismo e de como consegui-lo só poderia servir para tornar ilegítimo o tipo de socialismo defendido pelos militares jugoslavos. Eu era filho de um pastor que os comunistas quase haviam eliminado como um inimigo depois da Segunda Guerra Mundial e que a polícia secreta suspeitava ainda que ele fosse um insubordinado e o importunava com regularidade. Eu era inocente, mas o grande irmão, o sistema de vigilância, teria os seus olhos sobre mim. Eu sabia disso. Eu só não sabia com que rigor que eles me observariam. Em 1984, Miroslav Volf estava nessa base militar em Mostar. E no livro que ele escreve, chamado O Fim da Memória, ele se coloca a seguinte pergunta. Diante dos sofrimentos que ele passa na base militar, e ele narra esses sofrimentos dos momentos em que ele é interrogado pelo capitão G. Ele escolhe não contar o nome do capitão que o interrogou. Ele era levado com regularidade à sala do capitão G, onde ele sofreu tortura psicológica. Ele diz que ele não foi fisicamente abusado, embora por diversos momentos ele tivesse preferido que ele tivesse sido ferido, que ele tivesse sido fisicamente abusado. E agora, como um cristão, ele se lembra disso. Depois que esse tempo passou, ele se lembra das tardes e mais tardes de interrogatório, nas noites viradas em claro de interrogatório diante do capitão G. Ele se lembra de como todo mundo daquele local, daquele aposento que ele dividia com os 40 soldados, de como diversas vezes as pessoas puxavam conversas com ele, ou levavam artigos de uma revista, de um jornal para ele ler e pediam a opinião dele, como se o mundo fosse um complô, buscando situações para o acusá-lo. E nesse livro, O Fim da Memória, ele, como um teólogo, como um cristão, que serviu o exército da Iugoslávia nesse tempo de guerra, e que sofreu todos esses interrogatórios, ele levanta a seguinte pergunta, que para mim é muito próxima da situação de José. Ele diz assim: que significaria, no meu caso, lembrar do capitão G e a sua maldade, da forma como eu pedia para Deus lembrar-se de mim e da minha própria maldade? O que significava para mim, como um cristão, olhar para as memórias relativas ao capitão G e a maldade que ele infringiu sobre mim, da mesma forma como eu pedia para Deus olhar para mim? Como a gente ora na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, da mesma forma como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. Ele sintetiza a pergunta da seguinte forma: como deveria quem ama lembrar o malfeitor e o malefício? Como deveria quem ama lembrar o malfeitor e o malefício? O Volf está escrevendo na perspectiva desse croata que sofreu essa limpeza étnica e a violência da guerra entre a Sérvia e a Croácia na antiga Iugoslávia no início dos anos 90. Nesse caldeirão, como um cristão, ele levanta essa seguinte pergunta: como quem ama deve lembrar o malfeitor, o malefício? Como que eu posso perdoar um setnik? E ele fala disso num outro livro também, que chama Exclusão e Abraço. No Exclusão e Abraço, ele fala que ele
fez uma palestra sobre a teologia do abraço, sobre a necessidade da gente acolher a todos. Ele fez essa palestra quando ele estava no seminário, apresentando um trabalho ao professor Jürgen Moltmann. E aí ele fala o seguinte ao professor Jürgen Moltmann, aqui a gente tem a foto dos dois, num outro momento, dois importantes teólogos para a gente no início do século. E ele fala, quando ele terminou a palestra dele sobre a importância do abraço, o professor Moltmann se levantou e fez uma das suas perguntas típicas, tanto concretas quanto penetrantes, dessas que vão lá na alma. Depois de ter falado da importância do abraço de Deus que nos acolhe, da importância de acolhermos a todos, o professor dele olhou para ele, e que estava vindo da recente guerra servo-croata, e perguntou para ele, mas você seria capaz de abraçar um setnik? Era inverno de 1993, há meses os notórios lutadores sérvios chamados setniks vinham semeando desolação no meu país natal, conduzindo pessoas para os campos de concentração, estuprando as mulheres, incendiando as igrejas e destruindo as cidades. Seria eu capaz de abraçar um setnik? Eu tinha acabado de argumentar que a gente deve abraçar os nossos inimigos como Deus nos abraçou em Cristo. Eu posso abraçar um setnik, o outro supremo, mas assim, por assim dizer, o outro malvado. O que isso faria com a minha identidade enquanto um ser humano, enquanto um croata? Eu demorei um pouco para responder, embora eu soubesse imediatamente o que eu deveria dizer, o que eu queria dizer. Não, eu não posso, mas como um seguidor de Cristo, eu acho que eu deveria ser capaz. Eu não posso, mas como um seguidor de Cristo, eu acho que eu deveria ser capaz. E aí ele conclui, em certo sentido, esse livro, Exclusão ou Abraço, é a luta entre a verdade do meu argumento e a força da objeção do meu professor, do Moltmann. Foi um livro difícil de escrever. Meu pensamento foi puxado em duas direções diferentes, pelo sangue dos inocentes clamando a Deus e pelo sangue do Cordeiro de Deus oferecido pelos culpados. Como permanecer leal, tanto à demanda dos oprimidos por justiça, como ao perdão que o crucificado ofereceu aos seus agressores? Como que a gente lida com essas tensões? Como que a gente lida, como a gente lembra com amor do malefício e do malfeitor? Nenhuma mente flutuante, não afetada, está tentando, nenhuma mente aqui está flutuando no vácuo, não está afetada, tentando resolver um quebra-cabeça intelectual, abstrato. Ele fala, não, o meu povo estava sendo brutalizado e eu precisava pensar na resposta apropriada para mim, um seguidor do Messias crucificado. Como? Como que a gente sai da amargura para a liberdade? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, mas como que é difícil conviver em união num mundo com setniks, num mundo com tiranos, no mundo com perversos, no mundo com estupradores, no mundo com abusadores. Não é fácil para o Miroslav Volf, não é fácil para o José. Como que a gente vive celebrando a comunhão com os irmãos no mundo em que os pais têm seus filhos favoritos, no mundo em que o pai privilegia um, faz vista grossa para as desvantagens sofridas por outros? Como que a gente vive celebrando a comunhão com os irmãos no mundo em que, quando os irmãos tentam fazer justiça com as próprias mãos, corrigir os privilégios que o pai dava para o primogênito, eles vendem ele como escravo, eles promovem ainda mais injustiça? Como que a gente vai trilhar esse caminho da amargura para a liberdade? Como é que a gente pode lembrar com amor do sofrimento que a gente sofreu? Como que José é capaz de perdoar os irmãos, abraçá-los, chorar com eles e conversar e salvá-los? Essa é a pergunta crucial para a gente hoje. Como é que a gente olha para os sofrimentos do passado? Como é que o povo que está no Êxodo vai ter que se lembrar dos egípcios? Como é que o povo que está no Êxodo vai ter que se lembrar dos inimigos dele ao longo do caminho? A gente precisa aprender a trilhar com José esse caminho da amargura para a liberdade. E eu queria propor 3 características desse caminho que a gente encontra nessa história.
A primeira delas é que para a gente trilhar esse caminho da amargura para a liberdade, a gente precisa da presença de Deus. Não vai dar se Deus não estiver conosco. Se a gente estiver simplesmente entregue aos nossos impulsos humanos, a nossa percepção da dor, da injustiça, a nossa forma de querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente não vai conseguir ser livre. A gente precisa da presença de Deus. E aqui tem algumas perguntas importantes para nós. A gente vai olhar para o restante da história. Eu queria convidar você a olhar especialmente para os capítulos 38, 39 e capítulos 38, 39 a 41. Como é que José se tornou o vice-regente do Egito? Semana passada, o Carlinhos narrou para nós que ele foi vendido como escravo, exilado pelos irmãos. Os irmãos resolveram matá-lo. Rubem até bola um plano para salvá-lo, tentando reconquistar a admiração do pai, mas não dá certo. E ele se pergunta, o que eu farei agora? Mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que correr atrás do irmão, rumo ao sul, rumo ao egípcio, e ele dá de ombros. José é então jogado no poço, ele é deixado para morrer, e os seus irmãos se sentam para comer, completamente indiferentes ao sofrimento. Essa é a última refeição que José tinha tido com seus irmãos. Aliás, que ele não havia tido, mas a última refeição dos irmãos no qual ele estava presente. Ele está na masmorra, ele está no poço, e os seus irmãos estão indiferentes, comendo. E aí Judá sugere vendê-lo como escravo, né? Porque que lucro que eles vão ter se ele só morrer? Vamos ao menos ganhar uns trocados aqui. É claro que Deus já está conduzindo, né? As sombras da providência que a gente tem visto, sincronizando todos os eventos em Gênesis, estão atuando aqui. Judá, ele, de certa maneira, está salvando o irmão. Mas nenhum personagem é completamente bom ou completamente mal aqui nesse livro, né? A moral deles é toda cinzenta. Nem José. Se a gente olha para o capítulo 37, a palavra usada para dizer que ele contava para o pai a má fama dos irmãos é que ele realmente difamava os irmãos. Ele contava com a intenção de prejudicá-los. Esse jovem de 17 anos, ele tem muito potencial, mas ele é imaturo ainda. Olha a ordem dos versículos do capítulo 37. Os irmãos já não gostavam dele no capítulo 4 por causa desse comportamento fofoqueiro que tentava prejudicar. Mas imagina José, ele cresceu nessa tensão entre receber todo o privilégio do pai, ser hostilizado pelos irmãos, e agora ele precisa ser aceito. Os irmãos não o aceitam como um igual, então ele tenta conquistar ainda mais o amor do pai, e isso realimenta o ciclo. E os irmãos o odiavam, versículo 4. No versículo 5, ele tem um sonho, e ele conta aos irmãos, e o resultado é que os irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Olha, a insensibilidade dele fica clara quando no versículo 9 ele tem outro sonho. E aí ele guarda aquilo para ele numa atitude mais madura? Ele conta aquilo só para o pai? Não. Apesar de já ter visto que o comportamento dele, inclusive o relato dele dos sonhos, incendiava o ódio dos irmãos por ele, ele conta novamente. Ele é imaturo. Ele não está pronto, como os outros heróis de Gênesis também não estão prontos. Ele está nessa moralidade cinza e ele ainda precisa ser aperfeiçoado, como todos os irmãos. Os ouvintes dessa história estão atentos e a dúvida que surge é, caramba, Jacó finalmente tinha sido transformado em Israel. O caráter dele já foi tratado e a próxima geração, a geração que dá o nome das tribos, é toda dividida, é toda fragmentada. O que Deus está fazendo aqui? José ele é vendido como escravo, ele é levado para o Egito. Eu me pergunto, qual que é o sentimento dele ao longo desses dias de viagem? No dia que ele está na caravana com os demais escravos. Como que ele não guarda rancor do que os irmãos fizeram? O momento da nossa história vai ser 22 anos depois. Mas o caminho até lá carrega mais dores. A vida de José é como se fosse uma montanha russa.
Olha para o capítulo 39. O capítulo 39 traz uma moldura. Verso 2, verso 3, verso 21 e verso 23 vão trazer uma afirmação. O Senhor estava com José. Ele foi vendido como um escravo, mas o Senhor estava com José. Ele tentou viver a sua vida diante de Deus. O versículo, quando a esposa de Potifar o tenta, José, ele está vivendo a sua vida corretamente, ele não está se deixando amargurar, e a gente está se perguntando como, mas ele está tentando viver corretamente. E ele tenta dar o máximo de si ao seu Senhor, como Colossenses 3 fala para os escravos, fala para os trabalhadores, que eles devem fazer como se eles estivessem fazendo para Deus. José é um exemplo encarnado disso nas próprias Escrituras. Ele vive diante de Deus, e aí Deus vai honrando Potifar, Deus vai honrando o trabalho de José, e ele se torna um mordomo de tudo que Potifar tem, menos da esposa. Mas a Bíblia diz que José era um cara bonitão, ele era de boa aparência. É a única vez que a Bíblia usa esse adjetivo, atraente de boa aparência, para um homem. Aqui a gente está diante do Mr. Israel, né? O bonitão, o galã de Israel. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo por repetidos dias, e ele fala: como poderia eu cometer algo errado, algo tão perverso contra o meu Senhor e contra o meu Deus? José sabe diante de quem que ele está. José sabe que ele está na presença de Deus. E o versículo 2, 3, 21 e 23 do capítulo 39 reforçam isso para a gente. Mas apesar dessa moldura do capítulo 39, afirmando a presença de Deus, José vai para a cadeia, acusado injustamente. Se Judá, no capítulo 38, se entregou para Tamar, se Judá buscou a prostituição, José fugiu dela, mas ainda assim ele vai para a cadeia. Na cadeia, a gente continua com essa afirmação de que o Senhor era com ele. E ele sabe disso. Ele fala, não, quando ele recebe o copeiro, quando ele recebe o padeiro real, ele fala para ambos, não são de Deus as interpretações. Ele sabe que é Deus quem está dando, é a presença de Deus ali com ele. Apesar disso, quando o chefe do copeiro é liberto e volta para junto do faraó, ele não se lembra de José. O capítulo 39 e o 40, eles colocam esse dilema para a gente assim. Como que o Senhor está com ele e ele é tão injustiçado, ele é tão esquecido pelos homens? Parece que a presença de Deus não depende da situação que a gente está vivendo. Mas as injustiças ainda assim doem. E como é que José não se amargou? O capítulo 41 vai trazer para a gente os sonhos do faraó, e vai ser o momento em que José interpreta os sonhos do faraó. Quando nenhum dos sábios do Egito, quando nenhum dos adivinhos conseguia interpretar os dois sonhos que o faraó tinha, o copeiro fala assim, eu estou me lembrando das minhas falhas, eu esqueci, uma falha moral, um esquecimento moral. Eu deixei aquele hebreu lá no Egito, mas ele interpretava sonhos do faraó. Vale a pena convocá-lo. Ele é convocado à presença de faraó. Ele fala que Deus dará resposta favorável ao faraó. E ele afirma por repetidas vezes, versículo 25, versículo 28, versículo 32, 38 e 40 do capítulo 41. Deus dará resposta ao faraó. Deus deu os sonhos ao faraó. Deus está dando a interpretação ao faraó. Esse jovem que foi tão injustiçado, foi traído pelos irmãos, ele dá crédito a Deus, à presença de Deus. Se a gente quiser trilhar o caminho da amargura para a liberdade, a gente precisa reconhecer a presença de Deus. De forma que o próprio faraó testemunha dele nos versículos 38 a 40. O Espírito Divino está com esse jovem. Quem é semelhante a ele em sabedoria? E faz dele o vizir, faz dele o vice-regente. Agora, como que ele não amargou? Como que José, mesmo depois de tudo que ele sofreu, ele não amaldiçoou a Deus, como a esposa de Jó o tenta no livro de Jó? José nasce no capítulo 30, versículo 22, traz o nascimento dele para nós. Ele é o filho mais velho, ele é o primogênito de Raquel, a esposa do amor de Jacó. Versículo 3 do capítulo 37, depois de que Jacó
já entrou em Israel, depois que Jacó atravessou a passagem do Jaboque, mancando depois de ter lutado com Deus, depois que Jacó já foi abençoado, teve os rebanhos tirados de Labão e dado para ele. Diz que Israel, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice, por isso lhe mandou fazer uma túnica longa. Ele é o filho da velhice, ele é o filho da mudança. Quando Deus começou a abençoar Jacó, quando as riquezas passaram de Labão, quando Jacó despojou Labão, José cresceu associado a esse período de prosperidade do pai. Mas José já era uma criança e ele viu as feridas do pai. Ele viu o pai manquejando. E todos eles, provavelmente ouviram essa história várias vezes. Se seu pai tivesse lutado com Deus e sobrevivesse, essa não ia ser uma das suas histórias favoritas? José viu a ferida do pai, ele viu o pai manquejar, ele sabe que é na ferida que o pai teve a identidade transformada. Como que José não amargou, apesar das injustiças que ele sofreu? Ele tinha consciência da presença de Deus, ele tinha uma memória da aliança do pai manquejando, mas vencedor. Ele tinha os sonhos da juventude imatura, mas ele sabia que nesses dias de Egito, aquilo podia estar sendo a ferida dele. E ele sabia colocar essa imagem num quadro maior. Quando no livro O Fim da Memória, o Miroslav Volf comenta como que ele vai lidar com as memórias, ele pontua 4 coisas importantes para nós aqui. Ele precisa lembrar verdadeiramente. Ele não pode negar o que aconteceu. E ele vai fazer isso. A gente leu aqui capítulo 45, capítulo 50. Vocês intentaram o mal contra mim. A forma de amar o malfeitor não é negando o que ele fez. Ele tem que lembrar verdadeiramente, senão ele está sendo injusto com a situação e ele está ampliando a injustiça. A gente não pode apagar os abusos do passado. Miroslav Volf fala que eles precisam ser lembrados verdadeiramente, mas eles precisam ser lembrados terapeuticamente. Eles precisam ser lembrados com a intenção de ser curados, não de amplificar a injustiça. E terapeuticamente, eles precisam ser lembrados para que a gente possa aprender com os erros do passado e não repetir eles. Lembrar verdadeiramente, lembrar terapeuticamente, lembrar para aprender. Mas tem um 4º elemento aqui, que o Miroslav Volf nos chama a atenção, que parece que traz luz a como José não amargou nesse processo. Ele diz que a gente precisa colocar as rememorações num arcabouço moral mais amplo. A gente precisa colocar a memória dolorida, a gente precisa colocar a memória da ferida, da injustiça, num quadro muito maior. E é isso que José faz. Eles têm acompanhado a história dos patriarcas, ele sabe porque o pai dele manca. Ele sabe que o contexto mais amplo é a aliança de Deus. José tem consciência da presença de Deus. Ele tem a memória do pai manquejando, mas vencedor. José tem memória dos sonhos da infância. Ele tem memória das promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. E isso é crucial para ele não amargar. O capítulo 39 vai levantar essa pergunta. Como que alguém pode estar emoldurado pela presença de Deus e ainda assim ser injustiçado, ser mandado para a prisão? Ainda assim ser abandonado quando, mesmo depois de injustiçado, ele promove o bem do copeiro? A resposta é que ele não vai amargar, porque ele consegue colocar o sofrimento dele num quadro maior. E aí, gente, para mim é claro que isso não foi fácil. Para mim é claro que nos dias da viagem, em que ele foi vendido pelos irmãos antes de chegar para o Egito, esse jovem de 17 anos provavelmente sofreu, provavelmente questionou a Deus, questionou os irmãos, perguntou por que aquilo estava acontecendo com ele. Mas ele vai sendo lembrado do que aconteceu com Abraão, do que aconteceu com Jacó, das histórias que ele ouviu dos pais, do porquê que o pai dele manca. E talvez ele tenha revisitado o comportamento dele em relação aos irmãos, e ele tenha entregado cada parte disso para Deus,
para quando ele chegar lá no Egito e ser vendido para Potifar, ele já está com um caráter tão mudado. Com certeza essas foram noites longas, com certeza essas foram noites que ele lutou com Deus ao jeito dele. Aliás, isso é interessante aqui. O relacionamento de Deus com os patriarcas vai, de certa forma, se alterando. Abraão vê Deus presencialmente no capítulo 18. Jacó, ele tem esses sonhos muito diretos, em que Deus fala diretamente com ele. Os sonhos de José, da infância, eles ficam até ambíguos na narrativa. Será que eles são sonhos que Deus deu para ele? Será que eles são sonhos que esse menino está tendo por nada? Deus é muito mais indireto com José. José tem que aprender com o tempo, José tem que aprender pela providência, José tem que discernir Deus a partir do que Deus está fazendo ao redor dele. Isso inclui o que Deus está fazendo dentro dele, como por exemplo nos sonhos, mas também o que Deus está fazendo ao redor dele, na história de Abraão, na história de Isaac, na história de Jacó, apesar do sofrimento que ele está passando. Mas é assim, é refletindo nessas coisas que José vai conseguir colocar a história dele nesse quadro maior. Isso me leva à pergunta, como que você tem preservado esse quadro maior? Do que você se lembra no seu período de sofrimento? Do que você se lembra quando você é injustiçado? Você tenta lidar com a memória toda sozinho, como se você fosse o centro do mundo, vai dar errado. Agora, se você conseguir ver um quadro maior, se você conseguir se lembrar da aliança de Deus, não só com você, mas com o povo dele, se você conseguir se lembrar dos processos de Deus, de quando Deus luta e de quando Deus fere, Ele faz um vencedor, porque Ele nos ensina a confiar mais nele e menos em nós mesmos, aí a gente pode estar trilhando um caminho da amargura para a liberdade, porque a gente nota que Deus está conosco, mesmo em meio ao sofrimento. O Senhor era com ele na casa de Potifar. O Senhor era com ele na cadeia. Deus era com ele, apesar do sofrimento, porque Deus está, inclusive, usando todas essas situações. O caminho da amargura para a liberdade, ele precisa da presença de Deus, mas um outro personagem nessa história vai nos ensinar que ele precisa estar aberto ao próximo. Se a gente quer trilhar o caminho da amargura para a liberdade, a gente precisa aprender a estar aberto ao próximo. E aí eu te convido para olhar para a vida de Judá. Talvez uma das perguntas chaves para a gente aqui no final do Êxodo é, no final de Gênesis o próximo livro é Êxodo. Por que Deus está permitindo esse povo descer para o Egito? Eles vão ser feitos escravos, isso aqui vai dar uma maior bagunça depois. Por que Deus permite isso? E é a vida de Judá, que é o exemplo narrativo para lançar luz nessas questões. Como Carlinhos expôs para a gente na semana passada, Judá estava se acomodando, Judá estava cedendo para os comportamentos dos cananeus. Judá, ele vê a prostituta cultual e ele sabe que ela é uma prostituta cultual, mas ele vai em direção a ela e depois ele descobre que era Tamar usando de artimanhas, porque Tamar valorizava a aliança muito mais do que Judá. A gente é apresentado também a violência de Simeão e de Levi. Olha tudo que está acontecendo, os filhos estão se acomodando à cultura, não é esse o plano de Deus, ele já deixou isso claro para Abraão, para Isaac, o próprio Jacó sabia disso em função do que tinha acontecido com Esaú. Deus quer evitar a acomodação, então ele tira esse povo e permite que o povo vá para o Egito. Se você ler com atenção, você vai perceber que os egípcios eles desprezavam os hebreus, eles não sentavam para comer na mesma mesa, por exemplo. Então os perigos do Egito são outros, como o faraó a outra linhagem de faraós no Êxodo vai mostrar. No Egito a gente está exposto ao perigo das tiranias do império e coisas assim, mas acomodação não é um risco. E é esse o risco que o povo de Deus está correndo agora. Então Deus permite que eles sejam levados para o Egito. A outra pergunta-chave para a gente aqui, à luz do capítulo 42, 43, 44 e 45, é por que José ele demora tanto para se revelar? O que ele está fazendo com esses irmãos? A gente começou a ler o capítulo 42. No capítulo 42, a família de Jacó sente os impactos da fome global e eles saem de Canaã para o Egito, porque há trigo no Egito.
No capítulo 42, José já reconheceu os seus irmãos. Então a pergunta é por que ele demora tanto para se revelar? O intervalo entre desses capítulos pode ser de pelo menos pode ser de até 2 anos. O que José está fazendo? Se ele quer justiça, por que ele não prende todos os irmãos logo e faz todos os irmãos de escravos? Ele tem poder para isso. Se ele quer perdão, por que ele simplesmente, logo quando os irmãos aparecem, ele não desce, ele abraça todos os irmãos e ele deixa para lá? A gente sabe essa resposta. A gente já viu isso com Jacó e Peniel, quando Deus desce para lutar com Jacó e Peniel. Tanto Deus quanto José, eles estão preocupados com o caráter dos irmãos. O que os irmãos estão se tornando? Eles estão preparados para ser o povo de Deus? Oh, como é bom e agradável quando vivem reunidos os irmãos. Mas essa aqui ainda é uma família dividida. Então José faz testes. E Deus usa José para esses testes, porque ele quer moldar o caráter dos 12 patriarcas, dos 12 que vão dar o nome às tribos. O comentarista Derek Kidner e o Tim Keller, eles comentam que Deus faz como ciclos de sol e o frio da geada. E esses ciclos de sol e frio da geada vai quebrando a casca das árvores e permitindo elas se renovarem, vai quebrando as sementes e permitir que o povo floresça. Ciclos de sol e frio da geada, essa montanha russa que José também passou no Egito e que moldou o caráter dele a ponto do faraó testemunhar que ele tem o Espírito de Deus. Agora ele coloca elas sobre os irmãos, ele coloca os irmãos para viver essa montanha russa. Então ele os trata muito bem, ele devolve a prata deles e ele manda eles embora com a prata, mas ele mantém Simeão. Ele mantém um deles, ele fala assim, se Benjamim não vier, vocês vão ser culpados, vocês vão ser espiões. O que aqueles 10 hebreus, aqueles 10 cananitas estão fazendo ali? Vocês vieram para me espionar? E eles falam, nós somos todos filhos de um mesmo pai. Que pai que seria louco de enviar todos os seus filhos? Ele, não, vocês são espiões, contem melhor a sua história. Na verdade, nós éramos 12, um já morreu, mas o nosso pai ficou com um. Está vendo? O pai de vocês guardou um filho para ter a herança caso algo acontecesse com vocês. Vocês são espiões. Meu Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não somos espiões, nós queremos comida. Então um de vocês vai ficar preso. E José ouve eles conversando no próprio idioma. Eles ouvem, isso está nos acontecendo pelo mal que a gente fez a José. A confissão de culpa. Ouve Rúben dizendo, eu tentei livrá-lo, mas vocês o venderam. Então ele isenta Rúben da responsabilidade do mais velho e fica com Simeão e envia eles de volta para casa. Eles vão para casa e lá Jacó quer saber o que aconteceu. O patriarca pergunta, como foi? E eles falam, olha, o vizir do Egito, ele nos devolveu a nossa prata, mas ele ficou com Simeão e ele disse que só devolve Simeão se a gente da próxima vez for com Benjamim. E Jacó se desespera, ele fala assim, vocês estão me fazendo perder todos os meus filhos, já me levaram José, agora me levaram Simeão, Benjamim nunca vai sair daqui. É ruim, hein? É ruim que o preferido vai. Já perdi 2. Mas a fome vem de novo. E aí a gente tem um momento muito, muito delicado no capítulo 43, quando Judá e os demais irmãos chegam para Jacó e falam, pai, a gente precisa descer de novo para o Egito. E a gente só vai descer se Benjamim for. Só tem como descer se Benjamim for. Senão ele vai prender a todos nós, e todos nós vamos morrer de fome, inclusive o Senhor e Benjamim. E aí, Rúben tenta tomar a iniciativa de novo. Ei, Rubão, que bom que o nosso Rúben aqui é diferente. Mas ele fala assim, eu assumo a responsabilidade, se eu não conseguir trazer Simeão e Benjamim, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Rúben, o que Jacó ia ganhar perdendo mais 2 netos? Mas Judá intervém, Judá fala assim, eu assumo a responsabilidade. Se eu não trouxer o menino de volta, o Senhor pode me cobrar a própria vida.
E aí eles vão, eles são apresentados de novo para José, eles pedem desculpas para o mordomo, eles falam, olha, essa prata aqui, a gente encontrou ela de volta, ela é do Senhor, e a gente trouxe até mais prata, porque a gente precisa de mais alimento. A nossa honestidade está comprovada aqui. Entre a prata e Simeão, dessa vez eles ficam com Simeão. José está testando eles. Eles venderam o irmão por prata uma vez. Será que eles fariam isso de novo? Entre a prata e Simeão, eles ficam com o irmão. E nesse processo, se você ler o texto com atenção, eles estão falando, Deus está fazendo isso conosco. A consciência para a presença de Deus que José já tem está sendo despertada neles. Mas José ainda não está satisfeito. Então agora ele dá um grande banquete com todos os irmãos. E ele demonstra o conhecimento que ele tem, ele faz com que eles se assentem por ordem de idade na mesa, e ele se senta longe, porque agora ele está se apresentando como egípcio, os egípcios não se dão com os hebreus. Mas ele assenta eles na ordem de idade, e Benjamim está presente, e os olhos de José veem a Benjamim, e a Benjamim ele dá 5 vezes mais, ele demonstra uma preferência. Você já viu essa história? Era com uma capa, não era com comida. Mas ele demonstra a preferência, ele confirma a preferência do pai sobre Benjamim, e ele fica atento. O que os irmãos vão fazer? E o último versículo do capítulo 43, dizem que apesar da preferência, os irmãos celebram, eles festejaram, eles bebem à vontade. Eles estão todos juntos, é um momento de riso. Parece que a preferência foi superada, ela não é mais um problema. Aqueles irmãos conseguem se alegrar, apesar da preferência do pai, apesar da preferência de José. Mas José ainda não está satisfeito. Então José pega o cálice de prata, símbolo da realeza, que ele havia usado no banquete do dia anterior. O banquete em que ele relembra da última refeição. A última refeição que ele tinha visto dos irmãos, ele estava no poço, agora ele está no trono. Se a nossa linhagem teológica fosse outra, a gente ia cantar, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Beijinho no ombro para o recalque passar longe, carcada neles. Mas não, José se alegra, porque os irmãos não têm mais a preferência. Mas ainda não é suficiente, ele quer um último teste. Então ele pega aquele cálice e pede para o mordomo colocar na bagagem de Benjamim. E pela manhã ele fala assim, manda a polícia, manda a guarda atrás deles, porque como eles ousaram roubar o meu cálice de adivinhação. E aí quando o mordomo chega com a guarda, ele surpreende os 11 irmãos, agora que Simeão foi solto, e ele fala, como vocês se atrevem a roubar o cálice do meu senhor? E eles juntos falam assim, nós somos todos inocentes, como que nós intentaríamos o mal? A gente devolveu a prata, a gente já provou a nossa honestidade, como isso é possível? Se alguém for achado com o cálice, que seja morto e todos os outros nós seremos escravos. E aí o mordomo fala, de acordo. E aí ele começa a vasculhar do mais velho para o mais novo. E o narrador sabe cultivar o suspense nessa história tão bem contada. Até que ele chega do mais novo e ele acha o cálice. E todos eles rasgam suas vestes, porque eles sabem que se Benjamim for morto, se Benjamim ficar como escravo, o pai deles não vai aguentar. E aí todos eles interpelam para o mordomo e falam, não mate Benjamim, todos nós seremos seus escravos. E eles vão para a presença de José, no texto que nós lemos do capítulo 44. E agora, diante de José, Judá interpela, que diremos ao meu senhor, que podemos falar, como nós podemos provar a nossa inocência? Ele sabe que ele é inocência, mas Deus trouxe culpa diante deles. E aí Judá faz um discurso emocionado, que é o maior discurso do livro de Gênesis. É a fala de um único personagem mais longa que se encontra registrada numa interpelação apaixonada. E ele diz assim, olha, o Senhor perguntou a nossa história. A gente contou, nós somos todos filhos do pai. Éramos 12 filhos. Nosso pai teve dois filhos da sua esposa amada e o primeiro ele já perdeu. Esse aqui é o outro. Tem misericórdia do nosso pai, porque se Benjamim não voltar, ele não vai aguentar. Tem misericórdia do nosso pai. Eu assumo o fado.
eu assumo o fardo, deixa o teu servo ficar como escravo no lugar do meu senhor, no lugar do jovem, permite com que ele volte aos seus irmãos. A gente tem uma outra coisa inédita aqui. A gente tem um humano assumindo o fardo por outro humano. Judá toma a liderança e dessa vez ele está realmente empenhado, ele não quer benefício próprio, ele se oferece. Ele se oferece para um sacrifício substituto. Judá está aberto ao outro, ele está aberto a Benjamim, de uma forma que ele não esteve aberto a José. Judá está mais preocupado com seu pai, apesar do favoritismo de seu pai. O favoritismo de Jacó não mudou. Ele continua privilegiando os filhos de Raquel. Ele fez o bem mais precioso dele. Ele fez de Benjamim o bem mais precioso dele. Mas agora, isso não importa. Judá já foi tratado. Judá, ele aprendeu a estar aberto ao outro. Depois da dor de perder os filhos, como o Carlinhos expôs para a gente no domingo passado. Depois de ter injustiça própria, revelada pelo plano de Tamar. Ele vai aprendendo o que é amar o seu pai, o que é um pai sofredor de perder um filho. E ele aprende a estar aberto ao outro a ponto de sacrificar. É claro que Deus está usando todos esses eventos aqui. Mas diante da abertura de Judá, diante da fala de Judá, o último teste aconteceu. Vocês percebem o que José fez? Não é à toa que ele era o homem mais sábio de todo o Egito. Ele recriou toda a situação. Agora eles têm o favorito do pai colocado numa situação em que ele pode ser vendido como escravo, então todos eles vão voltar para junto do pai. José reamou ao longo desses anos a situação para testar os irmãos no teste em que ele foi traído. E agora, entre o irmão favorito, entre a preferência do pai e entre a si mesmos, entre a motivação egoísta, a competição, Judá está aberto ao outro. Judá cultiva a transformação da amargura para a liberdade, do fato dele estar aberto ao outro. A gente precisa de um substituto que assuma o fardo. Judá se oferece. E aí, no ato de oferecimento dele, José não pode mais aguentar. José não consegue mais se conter. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos e gritou: façam todos sair daqui. Ele fica sozinho diante dos irmãos e ele muda a realidade. Ele conta novas verdades, ele traz à tona as boas notícias. Deus me trouxe para cá. Eu estou sendo insensível com Jacó. Eu estava fazendo isso para transformar vocês, mas a gente precisa estar todo mundo junto. A comunidade da reconciliação, o povo de Deus, a família que era dividida, agora ela é unida, porque eles percebem a presença de Deus, porque eles percebem a presença do outro e porque Judá assume um sacrifício substitutivo. O sacrifício substitutivo altera a realidade. O Miroslav Volf fala que para triunfar plenamente, o mal precisa não de uma, mas de duas vitórias. A primeira acontece quando a maldade é perpetrada. A segunda é quando a maldade é retribuída. José tinha poder nas suas mãos para retribuir a maldade, para retribuir a opressão, para devolver o castigo, para arruinar a vida dos irmãos agora. Mas ele encerra o ciclo da maldade, porque ele reconhece a presença de Deus com ele, porque ele está junto de Deus, preocupado com o caráter dos irmãos, então ele vai testando os irmãos, mas nem ele, a gente não sabe, existe uma disputa entre os comentários, nem ele sabia, nem ele estava preparado para uma atitude daquela. Um sacrifício substitutivo renova a realidade. E é assim com a gente também. É isso que Jesus faz. Jesus está presente nessa história, tanto no caráter de José, que por meio dos seus sofrimentos salva o mundo da fome. Por meio dos sofrimentos de Jesus, por meio das feridas de Jesus, nós somos salvos. Jesus está presente nesse texto, no caráter de Judá, o sacrifício substitutivo. Deixa o teu servo ficar como escravo no lugar do jovem.
Jesus faz isso na cruz. Por meio do sofrimento, do sacrifício substitutivo, ele abre uma nova realidade. E por fim, o caminho dessa amargura para a liberdade, que reconheceu a presença de Deus, que reconheceu a abertura para o outro, ele vai do poder para a intimidade. Ele vai do poder para a intimidade. E aqui a gente vê o esvaziamento de José. José, ele, claro, está numa posição privilegiada na história, ao longo de todo o processo. Ele sabe, ele reconheceu os irmãos não. Ele é o poderoso que conhece todas as peças do tabuleiro, os irmãos não. Mas a gente vê o esvaziamento de José, quando constrangido por amor, ele abre mão desse seu conhecimento, ele se faz um igual perante os irmãos, e ele fala: eu sou José, foi Deus que me enviou, não foi vocês. Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então, ele os abraça. Ele os perdoa e ele os abraça. Constrangido pelo sacrifício substitutivo de Judá, ele perdoa, ele abraça. No seu livro Exclusão e Abraço, o Miroslav Volf fala que a injustiça só é verdadeiramente vencida quando os envolvidos se abraçam. A injustiça só é verdadeiramente vencida quando os envolvidos se abraçam. José tem que assumir a identidade hebraica dele, não mais egípcio. Ele tem que descer do trono. Por isso ele pede para todos os egípcios saírem. E ele não aguenta mais e chorando ele se revela: eu sou José, vem aqui. Eu não vejo a hora de abraçar vocês. Ele beija, ele abraça todos os irmãos, eles choram juntos. E aí é só depois do abraço, é só depois do esvaziamento que eles conseguem conversar com ele. Um dos grandes nomes da patrística, o teólogo do século III, disse que na cruz, os braços abertos de Jesus abraçam o mundo inteiro. Se a injustiça só é verdadeiramente vencida quando os envolvidos não abraçam, na cruz, os braços abertos de Jesus abraçam o mundo inteiro. Na cruz, a gente também vê um esvaziamento. Filipenses 2 fala disso. Jesus abre mão da glória que ele tinha. Jesus abre mão. Ele vem como servo, servo obediente, servo disposto a morrer. E então ele é exaltado. Deus. A onisciência, a sabedoria a mais que José tem de conhecer todas as peças do tabuleiro, ela é uma maquete do poder maior de Deus. Deus está governando essa história. Deus. José repete isso várias e várias vezes. Deus me enviou à frente, Deus me colocou. Vocês intentaram o mal, mas Deus converteu o bem. Olha essa frase, ela não isenta eles da responsabilidade, ela não apaga tudo que eles fizeram. Vocês intentaram o mal, mas Deus converteu em bem. Deus sabe o que está fazendo. O ditado popular diz que Deus escreve certo em linhas tortas. Eu gosto mais de uma outra versão. Deus escreve certo em vidas tortas. A vida de Abraão, a vida de Isaac, de Jacó, a vida de Judá, como a gente viu, a vida de José, de um menino mimado e imaturo, para alguém que tem a presença de Deus, a confiança, a certeza de que mesmo diante da escravidão, diante da prisão, ele vai honrar a Deus com toda a sua vida. Como é que a gente vai da amargura para a liberdade? A gente reconhece essa presença de Deus. A gente reconhece essa presença do outro. Jacó tem seus favoritos? Tem, mas ele é mais importante do que isso. Eu preciso aprender a amar ele apesar disso. Benjamim e José foram privilegiados? Foram, mas o amor tem que ser maior por isso. Judá se entrega no lugar deles. Mas no caráter de Judá e de José, a gente vai percebendo o caráter de alguém bem maior, de alguém que também vai do poder para a intimidade. E a semelhança do esvaziamento de José
que desce do seu trono, que desce da sua condição de conhecer as peças do tabuleiro e não se revelar aos irmãos, para estar no mesmo nível, para chorar junto, para sofrer junto, para buscar reconciliação. A gente vê o verdadeiro filho de Judá. A gente vê o leão da tribo de Judá. A gente vê Jesus, que também vem do poder para a intimidade. Não renunciando eternamente o seu poder. Ele continua rei, como José continuou vizir por muitos e muitos anos ainda. Mas abrindo mão de certas coisas para cultivar a intimidade. A justiça foi satisfeita no sacrifício substitutivo. Nunca foi só uma questão de justiça, nunca foi só uma questão de perdão, mas aquele que verdadeiramente ama quer cultivar o caráter. A justiça sem o amor, às vezes ela se torna tirana. O perdão sem o amor, às vezes ele se torna mole, não permite o amadurecimento dos filhos da comunidade. Mas a justiça e o perdão conciliados no sacrifício substitutivo, isso transforma. Deus sabe o que está fazendo. O poder maior que existe, o Criador de todas as coisas, está construindo um caminho de intimidade dele com o seu povo e do seu povo entre si. É isso que a gente celebra na ceia. Deus sabe o que está fazendo, Ele escreve certo em vidas tortas. E você? Como é que você vai reagir a tudo isso? Uma coisa a gente precisa destacar de tudo isso. Se a gente lê essas histórias com uma lente individualista da nossa cultura, não vai dar certo. Talvez seja por isso que a gente perde tantos meandros. Porque Jacó se torna nosso herói, Isaac se torna nosso herói, José se torna nosso herói, e eles são falhos. A gente quer ver eles só heróis para imitar, a gente precisa reconhecer que eles são sim nublados, cinzas, eles estão na construção, eles estão no processo, como nós estamos, mas Deus não desiste deles. Se o centro do universo for você, não vai dar certo. O mundo está quebrado, os outros ao seu redor estão quebrados, você está quebrado. Se você se colocar no centro de tudo, a conversa vai ser sempre assim: por que isso só acontece comigo? Por que Deus permitiu essa injustiça? Por que Deus me deu irmãos tão picaretas? Por que eles me venderam como escravo? Por que as pessoas nunca se lembram de mim? Se a ênfase for você no centro de tudo, você vai estar míope. Você vai se sentir constantemente ameaçado ou constantemente enlutado, como ficou Jacó sem José, ou constantemente culpado, como ficaram os irmãos depois do que eles fizeram, ou injustiçado, e não vai ter espaço para o outro. Agora, se você reconhecer o sacrifício substitutivo, se você reconhecer que o maior poder que existe está buscando intimidade, se você reconhecer a presença de Deus, te convidando a perceber a presença do outro, aí você está na trilha da amargura para a liberdade. Aí não importa o que aconteça na sua história. Talvez a gente vai estar tão próximo de Deus que a gente vai ser capaz de falar assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Responsabilidade humana, governo de Deus. Culpa humana, graça divina. Mas tudo isso costurando as linhas da reconciliação. Porque uma nação precisa ser formada. O povo de Deus precisa ser formado. Queria te convidar a orar refletindo nessas coisas. Queria que a gente buscasse e pedisse para que Deus transformasse a gente nesse tipo de povo. Um povo que vive a reconciliação. Um povo que reconhece a presença dele, estando aberto ao outro. Um povo que não tem amor ao poder, mas quer poder para amar. Está disposto a abrir mão dos privilégios para cultivar a intimidade. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela história de José. Obrigado pela história de Judá. Obrigado pelo livro de Gênesis e os relatos dos patriarcas. Como fica claro, ó Deus, que o Senhor está governando a história do seu povo. As pessoas tentam o mal umas com as outras, as pessoas falham, os patriarcas, as suas esposas, cometem atos ambíguos. Eles não são perfeitos, mas o Senhor está
costurando essa história. O Senhor vai trabalhando, o Senhor vai demonstrando a sua presença, sincronizando eventos, transformando o mal em bem. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Age assim também na nossa história. Ó Deus, nos dá o quadro maior, nos permita, assim como José, a relembrar dos sonhos que o Senhor deu, a relembrar das promessas do Senhor, a relembrar, Deus, que no período de sofrimento, aqueles que mancam, Deus, eles são os vitoriosos e a gente precisa confiar mais no Senhor e menos em nós mesmos. Ajuda-nos a servir ao Senhor com integridade total, abençoando aqueles que nos escravizam, abençoando aqueles que nos esquecem, abençoando aqueles que tentaram o mal contra nós. Obrigado, Deus, porque esse texto nos revela o caráter de Jesus através de José e através de Judá. Visita-nos, Senhor, com esse teu sacrifício substituto e nos constrange com o teu amor. O Senhor, que é o primogênito de Deus, assumiu o lugar dos filhos mais novos. Obrigado pela forma como Judá revela isso. O Senhor abriu mão da tua glória, o Senhor se esvaziou para cultivar a intimidade. Obrigado pelo abraço da cruz. Obrigado porque na cruz, Deus, os envolvidos se abraçam e o Senhor transforma o mal que nós intentamos contra o Senhor, as ofensas que nós intentamos contra o Senhor, em bem. O Senhor é um Deus redentor. Ajuda-nos, Deus, a perceber a tua presença. Ajuda-nos a estarmos abertos uns aos outros. Ajuda-nos a esvaziarmos de nós mesmos para buscar intimidade uns com os outros. Faz-nos teu povo, assim como o Senhor fez com esses 12 irmãos. Cura as divisões do nosso meio. Restaura os laços quebrados. Ajuda-nos a ser um povo perdoador. Livra-nos da amargura. Prepara-nos para a liberdade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem, hoje o César não pôde participar com a gente, então eu vou dar os avisos aqui e espero que vocês possam, assim, estar informados sobre as atividades da igreja, né? Inicialmente a gente quer dizer que hoje
nós tivemos o reinício da Escola Bíblica Dominical, agora no 3º ciclo, com as classes Fundamentos da Fé, Adolescentes, Pai Nosso, Vida e Oração, e É Tempo de Reconciliação. Esses cursos eles prosseguem até dia 18 de outubro, e é o último ciclo de aulas de classes nesse ano. Se você ainda não fez sua matrícula, procure lá o site da IPLN, iplagonorte.org, e faça a sua matrícula, tá bom? O outro aviso é que, numa recente reunião, o Conselho decidiu permanecer ainda com a realização dos cultos, todos eles, de maneira não presencial. E nós até pedimos a vocês que nos ajudem em oração para entendermos exatamente o momento certo de voltarmos aos cultos presenciais. No entanto, a igreja continua aberta às terças e quintas pela manhã para atendimentos das 9 até as 12h30. Basta entrar em contato com o Rubão na secretaria e marcar o atendimento, ou mesmo por alguma necessidade que você tenha de comparecer aqui ao prédio da nossa igreja. Os cultos que são transmitidos no domingo à noite, eles são logo depois traduzidos para Libras através do nosso ministério Com Surdos. Então, está aí uma boa ferramenta para a gente divulgar para esses irmãos e irmãs que precisam e necessitam dessa tradução. Ajude-nos na divulgação. E aqui fica uma palavra de nosso agradecimento aos ministros, às ministras, né, do Ministério Com Surdos, que têm se esmerado de uma forma tão especial, com tanta dedicação, para que esse culto seja realizado atendendo também esses irmãos. Um outro aviso é sobre as eleições. Nós deveríamos ter realizado uma eleição no mês de abril para diáconos e para pastor efetivo. E agora, em agosto, uma nova eleição para presbíteros e diáconos. No entanto, devido ao momento que nós estamos passando, essa impossibilidade, numa reunião com o conselho, decidiu-se então por adiar por tempo indeterminado, até que nós tenhamos, então, uma indicação de como fazer isso de maneira segura e, preferencialmente, presencial, com a presença de todos na igreja. Tá bom? Então, ore por isso também, pedimos que Deus nos oriente com respeito a essas coisas. Terça-feira, dia 18 de agosto, às 19h30, teremos mais um estudo bíblico, dessa vez com a Márcia Pacheco, que estará trazendo para a gente a mensagem. E o link você vai encontrar lá no WhatsApp IPLN Avisos, próxima terça, 19h30. E as reuniões de oração, que acontecem às 7h, nós temos tido ali um tempo muito especial, muito precioso, orando pelos pedidos que chegam através dos irmãos na nossa lista de oração, além da intercessão também pelos missionários. Toda sexta, 7h, dá um jeitinho, participe com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar bastante de estar ali orando juntos. Inclusive, fica aí o nosso pedido de oração, porque alguns irmãos da nossa comunidade, nessa semana, fizeram exames e atestaram positivo para a Covid-19. Nós precisamos orar. Se antigamente era uma história de outros países, depois chegou para pessoas do país, eram estatísticas, chegaram cada vez mais perto os casos, e agora nós temos realmente alguns casos acontecendo em nossa igreja, irmãos, irmãs, famílias que precisam e carecem da nossa oração, e esse tempo, às sextas-feiras, 7h, é um tempo muito precioso. Também às sextas, na reunião de oração, a gente está fazendo um breve estudo sobre a oração à luz do Catecismo Maior, e tem sido muito interessante também. Bem, e queremos agradecer a fidelidade dos irmãos na entrega dos dízimos e das ofertas. Apesar desse momento tão conturbado, nós temos conseguido, graças ao Senhor, a misericórdia, a fidelidade de todos vocês, cumprir com as obrigações da igreja, e temos tido a oportunidade de, inclusive, manter os missionários, o que dá muita alegria ao nosso coração. Siga fiel e nos ajude a participar desse tempo tão difícil, com a nossa fidelidade para a manutenção e para o sustento de tantos que necessitam. E por último, eu quero só divulgar novamente essa lista que nós temos
a playlist, melhor dizendo, que nós temos lá no YouTube da igreja, youtube.com/IP Lago Norte, onde lá você vai encontrar todas essas canções que têm sido produzidas para o culto. Várias igrejas têm pedido autorização para usá-la em seus cultos em outras partes do país e às vezes até fora dele. Então, ajude-nos a divulgar, tá bom? IP Lago Norte, youtube.com/IP Lago Norte, lá na playlist Músicas e Cânticos Especiais. Deus abençoe você, tenha uma boa semana. Boa noite, pessoal. Hoje o Léo não pôde comparecer para apresentar o Atenção Criançada, me convocou. Sei quantos estão me reconhecendo, mas eu sou o José. Sim, José, da pregação da semana passada do pastor Carlinhos. Lembra de mim? Algumas pessoas dizem que eu, pelo fato de ser um filho mais novo de uma família grande, 11 irmãos e uma irmã, cresci meio mimado, meio cheio de vontade. Não acho isso. Meu esporte preferido é soltar pipa, soltar papagaio, não sei como você chama. Mas não na rua, eu gosto de soltar no ventilador mesmo, aproveitando o vento do ventilador para não pegar sereno. Ah, José, você é muito mimado, nunca deve ter tomado umas boas palmadas. Tomei sim, tomei uma certa vez de meu pai, mas confesso que ele usou pantufas para me bater. Mas isso não entra em questão. Bem, a minha pergunta hoje, o Léo pediu para eu fazer para vocês. Pregação passada, o pastor Carlinhos falou algumas vezes o nome de alguns dos meus irmãos. 11 irmãos e uma irmã. A minha pergunta é o seguinte, criançada, eu queria que vocês me dissessem pelo menos o nome de 3 irmãos. Ok? Me mandem, por favor, o nome aí de pelo menos 3 dos meus 11 irmãos e uma irmã. Mandem para o e-mail do Léo mesmo, porque eu não tenho tempo para ver. Vai aparecer o e-mail dele aqui e acho que vocês têm o WhatsApp dele também, né? Ok? Era isso. Um grande abraço. Até semana que vem. Obrigado, gente. Obrigado, Léo. Nome dos 3 irmãos, hein, criançada? Pro WhatsApp do tio Léo. Convido vocês a fecharem o olho. A gente vai orar mais uma vez, encerrando o nosso culto. Senhor Deus, nós queremos rogar a Tua presença, sobretudo sobre aqueles nossos queridos que estão passando, Deus, pelo momento de dificuldade, ainda mais na luta por questões de saúde, essa questão do Covid, Pai, e outras doenças que têm afligido irmãos e irmãs nossos. Ajuda-nos, Pai, a de fato estar abertos um para o outro. Ajuda-nos a ser uma comunidade que chora com os que choram, com aqueles que estão em situações difíceis, com aqueles que estão enlutados. Ajuda-nos, Pai, a confiarmos nas promessas do Senhor e na Tua presença, mesmo nesse tempo. Rogamos, ó Deus, para a Tua cura. Pedimos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, que essas doenças sejam lançadas para longe, que o Senhor toque com Sua mão poderosa, Deus, e as apague, as extermine. Pedimos, ó Deus, que o Senhor vá na direção daqueles nossos irmãos, daqueles nossos conhecidos que estão sofrendo. Pedimos, Deus, que esse tempo seja marcado pela Tua presença. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, continue a cuidar de nós, que o Senhor abrevie o tempo em que a gente não pode estar junto. E queremos reafirmar que confiamos no Senhor, que dependemos do Senhor, que dependemos da Tua graça. E agora, irmãos, que essa graça seja renovada sobre nós. Que a graça de Deus Pai, o amor do Deus Filho que se esvazia para cultivar a intimidade conosco no sacrifício substitutivo, e a comunhão, a presença intensa do Espírito Santo, Deus conosco, seja com cada um de vocês, seja com as nossas famílias, seja com o povo, com o Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, até o momento que Cristo vai nos reunir, vai nos ajuntar e vai eliminar todo o mal. Abrevia esse tempo, ó Deus.
Volta logo, nós te pedimos. Maranata, vem Senhor Jesus. Uma boa semana. Deus abençoe você, a sua família. Como um barco à deriva em alto mar, como nuvem carregada pra molhar, em que porto ancorar, em que terra desabar, como folha seca ao vento, vai e volta, liberdade. Como corre esse riacho para o mar, como um beijo pode ser de amor ou não, refrescar meus pés na lida, ser amado sem dor, como ave voa alto, vai e volta, liberdade. Sentimento de angústia quer consolador. Se a mágoa corta a fera, ele é o perdão. Pro faminto ele é o pão, Pro perdido ele é a luz, é a paz, fiel amigo, é um grito, liberdade, Jesus. Liberdade, Jesus. Liberdade, Jesus. Liberdade, Jesus. Liberdade, Jesus.